Olá pessoal, meu nome é Thaís, eu sou professora de Química e na videoaula de hoje vamos aprender sobre reações endotérmicas e reações exotérmicas. Vamos lá! Bom, vamos iniciar a aula aprendendo o que é calor. Calor é energia em transferência. Vamos entender melhor o que é isso. Então, aqui eu tenho duas substâncias com temperaturas diferentes. A substância A 50 graus Celsius e a substância B a 10 graus Celsius. A substância A, que tem maior temperatura, vai transferir energia para a substância B, que tem menor temperatura. Essa energia que foi transferida eu chamo de calor. Nos processos químicos, nas reações químicas, nas transformações físicas, também ocorre transferência de energia. Ou a energia é absorvida ou a energia vai ser liberada. Num processo endotérmico, a energia é absorvida. Então, por exemplo, aqui, eu tenho água líquida a 50 graus Celsius, mais energia sendo transformada em vapor de água a 110 graus Celsius. O mais energia, que vem antes da setinha, significa que a energia está sendo absorvida. Então, a energia foi absorvida para que ocorresse esse processo aqui. Agora eu vou realizar um experimento de dissolução do nitrato de amônia em água. O experimento vai ser realizado no laboratório virtual. Nós vamos observar a variação de temperatura e depois entender por que a reação é endotérmica. Agora vamos realizar o experimento no laboratório virtual. Vamos entrar aqui comigo. Bom, eu entrei agora no laboratório de calorimetria. Vou pegar o calorímetro convencional e o nitrato de amônia. Como eu vou fazer a dissolução do nitrato de amônia em água, eu já vou colocar a água aqui no calorímetro. Já vou ligar o termômetro, abrir o Labbook. Agora eu vou vir aqui na balança pesar o nitrato de amônia. Coloco o papel, zero a balança e coloco aproximadamente 1 grama de nitrato de amônia. Bom, o valor que eu pesei foi de 1,0087. Agora já vou clicar em Save aqui e vou colocar o nitrato de amônia em água. Vou abrir o gráfico para a gente observar a variação. Bom, a temperatura inicial era de 25 graus Celsius. Agora a gente já pode observar que a temperatura está diminuindo, está 24,40, 39. Como a temperatura agora está variando um pouco entre 24,30
4,29, eu já vou parar o experimento. Agora eu vou observar a variação de temperatura aqui pelos dados do Labbook. Bom, a temperatura inicial foi de 24,99. A temperatura final foi de 24,29. Então, ocorreu uma diminuição de temperatura. Bom, agora eu vou voltar lá nos slides. Bom, lá no experimento de dissolução do nitrato de amônio, que é o NH4NO3, em água, a temperatura diminuiu. Eu posso fazer aqui a variação de temperatura, que é o ΔT, onde o ΔT é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Quem é a temperatura final? O 24,29. Quem que é a temperatura inicial? 24,99. Fazendo os cálculos, eu encontro que a variação de temperatura é igual a menos 0,70 graus Celsius. Esse valor da variação de temperatura é negativo, então eu posso dizer que o ΔT é menor que zero. Isso significa que a solução é resfriada. Quando a solução é resfriada, eu tenho uma reação endotérmica, que absorve energia. Eu posso representar a equação da seguinte maneira: NH4NO3 no estado sólido mais energia em água irá formar o NH4 mais o NO3 menos. Como a energia está sendo absorvida, eu tenho que a energia dos produtos é maior que a energia dos reagentes. Se eu fazer a variação de energia, que é o delta energia, que é igual à energia final menos a energia inicial, tenho que a variação de energia é maior que zero, porque a energia final, que é a energia dos produtos, é maior que a energia inicial, que é a energia dos reagentes. Então, eu tenho uma variação de energia positiva. Como o processo está sendo realizado a pressão constante, pois o calorímetro está a pressão constante, ao invés de eu dizer energia, eu vou dizer entalpia. Então, ao invés de eu dizer variação de energia, eu vou dizer variação de entalpia, que é representada pelo ΔH. Da mesma forma que eu calculei a variação de energia, eu posso calcular a variação de entalpia. A variação de entalpia é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Como lá no slide anterior nós vimos que a variação de energia era positiva, aqui a variação de entalpia também vai ser positiva. Isso significa que a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Uma outra maneira de expressar uma reação endotérmica é utilizando a variação de entalpia na equação. Então, fica da seguinte forma: NH4NO3 sólido em água irá formar o NH4 mais o NO3 menos. E o ΔH é igual a mais 25,69 kJ. O valor da variação de entalpia é um valor teórico. Quando eu tenho uma equação que, além dos produtos e dos reagentes, eu tenho o valor da entalpia, eu posso chamar ela de equação termoquímica. Vamos agora para o processo exotérmico, onde a energia é liberada. Então, eu tenho aqui a substância A 50 graus Celsius.
A substância A vai diminuir de temperatura, vai passar para a temperatura 30 graus Celsius e vai ter uma energia sendo liberada. O mais energia agora vem depois da setinha, porque a energia está sendo liberada. Agora eu vou realizar o experimento de dissolução do hidróxido de sódio, o NaOH, em água. O experimento vai ser realizado no laboratório virtual. Nós vamos observar a variação de temperatura e depois entender por que a reação é exotérmica. Bom, vamos agora realizar o experimento de dissolução do NaOH. Eu vou pegar aqui o calorímetro e o NaOH. Vou colocar água no calorímetro. Abrir o Labbook. Agora pesar o NaOH. 0 a balança. Coloco NaOH, mais ou menos 1 grama. Aí o valor pesado foi de 0,9718. Bom, já vou salvar a temperatura e abrir o gráfico. Agora vou colocar o sal aqui no calorímetro e vamos observar a variação de temperatura. Agora a gente pode perceber que a temperatura está aumentando. Antes ela estava em torno de 25, já está indo para 27,20, 24. Está ocorrendo um aumento de temperatura. Bom, como a temperatura já está variando pouco, entre 27,33 e 27,32, eu já vou parar aqui o experimento. Vamos lá no Labbook, só para ver a variação de temperatura. Bom, a temperatura inicial era de 25,1 e a temperatura final foi de 27,31. Então, podemos observar que a temperatura aumentou. Vamos voltar agora lá para os slides. No experimento de dissolução do hidróxido de sódio em água, a temperatura aumentou. Então, se eu fazer a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial, eu tenho que a temperatura final é igual a 27,31 menos a temperatura inicial, que é igual a 25,01. Fazendo os cálculos, eu encontro que a variação de temperatura é igual a 2,30 graus Celsius. Esse é um valor positivo. Então, eu tenho que a variação de temperatura é maior que zero. Quando isso acontece, a solução é aquecida. Quando a solução é aquecida, eu tenho uma reação exotérmica, que libera energia. Então, eu posso representar a reação exotérmica da seguinte maneira. O NaOH, no estado sólido, em contato com a água, irá formar o Na+, mais o OH-, mais energia. Agora, o mais energia vem depois da setinha, porque a energia está sendo liberada. Como a energia está sendo liberada, eu tenho que a energia dos produtos é menor que a energia dos reagentes. Então, se eu fazer a variação de energia, que é
a energia final, que é a energia dos produtos, menos a energia inicial, que é a energia dos reagentes, eu tenho um valor da variação de energia menor que zero. Então, a variação de energia agora é um valor negativo. Como o processo está sendo realizado a pressão constante, ao invés de eu dizer energia, eu vou dizer entalpia. A variação de energia lá no slide anterior era negativa, menor que zero. Então, aqui, a variação de entalpia também vai ser negativa, menor que zero. O que isso significa? Que a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. Representando a equação termoquímica, eu tenho que o NOH no estado sólido, em contato com a água, irá formar o Na+, mais o OH-. A variação de entalpia é igual a menos 44,51. Esse é um valor teórico. Então, vamos observar aqui que a variação de entalpia é negativa. Diferente da reação endotérmica, onde a variação de entalpia era positiva. Bom, na aula de hoje, nós aprendemos que na reação endotérmica é um processo que absorve energia, a variação de temperatura vai ser negativa e a variação de entalpia vai ser positiva. Já na reação exotérmica, é um processo que libera energia, onde a variação de temperatura é positiva e a variação de entalpia é negativa.